Ok, retomamos então para a próxima atividade. Você que está aí no conforto da sua casa ou na instituição de trabalho, enfim, como nós dissemos anteriormente, resolvemos juntar as 3 palestras que aconteceriam agora, para que cada um possa fazer a sua apresentação e já promovemos um debate. Então, você que só participaria de uma delas, para poder ter o conhecimento das 3. E quanto elas podem estar interligadas. Eu queria convidar aqui rapidamente para fazer uma breve apresentação, os 3 palestrantes, o professor doutor Aníbal, vamos subir aqui, tem uma rampa ali, a professora doutoranda Janaína, que é a segunda na ordem de apresentação, e a professora doutora Josiane, por favor, aqui esquerda, para vocês saírem na imagem. Então, como o currículo é extenso dessas senhoras e senhor, eu vou pedir que cada um faça a sua apresentação sintetizada e já em seguida a pessoa inicia com a sua apresentação. Cada um terá aproximadamente 20 minutos. Após a apresentação dos 3, eles vão sentar aqui com um bate-papo, responder perguntas, seja de quem está distante, seja de quem está aqui na sala. Certo? Então, professor Aníbal, professora Janaína, professora Júlia, com a apresentação. Boa tarde a todos. Estou amigo, remotamente, inicialmente. Eu sou o professor Aníbal Neves, sou professor da CEDUC, Rede Estadual, área de filosofia. Eu também tenho formação em ciência da religião e história. Tenho mestrado em educação e tenho doutorado em educação pela FUS. Eu sou a professora Janaína Mello. Nos meus slides vai estar a minha apresentação mais completa, né, do meu currículo. Mas eu sou uma profissional de educação física, sou especialista em pilates, yoga, sou mestre em saúde pública. Chamo José Ribeiro, sou industrial. Minha atuação é na nutrição esportiva, eu tenho algumas especializações em nutrição esportiva, fora mestrado e doutorado em saúde pública. Sendo que o mestrado e doutorado em saúde pública eu direcionei para a área de suplementação de atletas. Obrigada. Vou apagar, ficou melhor, né? Bom, vamos iniciar agora a nossa apresentação. Tá? O tema da nossa palestra filosofia e educação física, mente e corpo saudável. A proposta dessa palestra é fazer com que os profissionais de educação física venham discernir que a filosofia e a educação física, historicamente, elas andaram juntas desde o início. Né? Lá na Grécia Antiga, século VI, século V, século III a.C., os filósofos, eles eram professores de todas as áreas de conhecimento. Até o início da Idade Moderna, era assim que acontecia o conhecimento. Os filósofos eram matemáticos, geômetras, médicos, etc. Então, para que na Grécia Antiga, as pessoas, nós, eles pudessem ter uma mente e um corpo saudável, era necessário exercitar a mente e exercitar o corpo. Então, nós vamos escolher na nossa palestra um pouco sobre essa temática. Por gentileza. Muito bem. Esse é o filósofo Pitágoras, certo? De Cristo, como eu falei anteriormente. Os filósofos eles tinham uma visão completa da existência humana. Hoje nós temos uma visão cartesiana, uma concepção cartesiana. Então, as áreas do conhecimento, cada área do conhecimento, as suas especialidades, isso é importante, ou, entretanto, ela dificulta, digamos assim, uma convergência, um olhar mais completo. Tá? Na antiguidade, não. O filósofo, ele tinha um olhar pleno das coisas, tá? Para tudo. Então, ele tem essa frase que eu considero muito importante. Não faça o corpo a tua da tua alma. Ou seja, a alma é que dá vida ao corpo. Tá? Então, quanto exercício físico ele traz saúde ao corpo, eles entendiam que o exercício filosófico, o exercício mental, trazia saúde à alma. E se a alma estava com saúde,
por conseguinte, o povo também estava com saúde. Tá? Esse é o sentido dessa frase. Bom, o bem-estar da existência humana, segundo Sócrates. O Sócrates foi o referencial da filosofia. A filosofia é dividida em pré-socráticos e pós-socráticos. Ele foi o primeiro filósofo da história a fazer uma investigação interior do ser humano. Quando os pré-socráticos investigaram o exterior do ser humano, o cosmos, a física, a realidade existente, o Sócrates entendeu que existia algo mais importante, tá, do que essa investigação exterior, que é justamente a investigação interior, o ser em si, a alma humana. Tá? Então, ele é considerado o primeiro filósofo antropólogo da história da filosofia do Ocidente, em função dessa sua investigação para conhecer o conhecimento de si. Tá? E ele, uma das frases dele, conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente de tua ignorância e serás sábio. A frase só sei que nada sei é dele, porque diante de muitos erros e equívocos que existiam, né, naquela época, Sócrates percebeu que a mãe de todos esses erros e equívocos é a ignorância. Entretanto, as pessoas já não tinham conhecimento, consciência da sua própria ignorância. Ele despertou para isso. Esse despertar, que a filosofia chama de despertar racional, é como se a razão se libertasse dessa visão chamada ignorância. O mito ou alegoria da caverna, o diálogo entre ele e Glauco, explica muito bem isso. Né? Descrito por Platão. Aonde a caverna se configura como metáfora da ignorância, aonde nós também estamos presos. Então, o despertar disso, o libertar disso, é a filosofia exercitando a razão. Tá? E aqui, quando há uma consciência de si, que tipo de consciência? Né? Só sei que não sei. Quando eu tenho conhecimento, né? Consciência da minha própria ignorância, eu tenho vantagem em relação aos outros círculos. Mas por quê? Porque para eles os demais não sabem que não sabem. Ele sabia que não sabia, então ele poderia ir em busca do conhecimento verdadeiro em função desse conhecimento, né? Que parte da saber descer da sua própria ignorância. Tá? Para que a pessoa se torne sábia. Né? Então, uma parte da palavra sabedoria não é uma sabedoria, gente, né? Então, assim, devagar, né? Falar a palavra. Não. A sabedoria que o Sócrates trouxe ao Brasil, ou seria, né? Ensinar, é uma sabedoria da existência humana, de vida, do cotidiano. Ok? Mais uma frase que Sócrates tem um cidadão tem o direito de ser um. Está completo aí? Um amado. Um amado. Uma treinamento físico. Que desgraça para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza, a força e que o seu corpo é capaz. Muito bem. Vamos lá. Na Grécia Antiga, né, para que se tornasse, as pessoas se tornassem cidadãos, homens, casta, em função da época, né, ela não poderia nem só valorizar o seu corpo e nem só valorizar a sua mente. Teria que aprender sobre isso, porque só assim, né, alcançaria o que chamam de plenitude do conhecimento de si e, por conseguinte, segundo os técnicos, a beleza do corpo, que não é apenas a beleza estética, mas a beleza da saúde do corpo, da saúde da existência. Então, com isso, a gente vai aprender o quê? E sempre o quê? Tá? E tanto a atividade física, o exercício físico, mais uma vez, com o exercício mental, né, é uma relação de simbiose, ou seja, né, não dá para um existir negando o outro, porque todos os dois fazem parte da nossa Constituição. Então, ou nós fazemos os dois para ter uma vida saudável, uma vida de saúde, uma vida boa, né, no sentido de prêmio, ou então a gente vai adoecer pouco a pouco da alma. Ok? Muito bem. O que consistia a paideia da Grécia Antiga? Bom, para se chegar a
a esse objetivo, né, de um ambiente saudável, era necessário ter a educação para isso. E na Grécia Antiga, a partir do século V, vai se implementar um sistema de educação que começa na infância, que é chamado de paideia. Tá? Então, a palavra paideia significa, né, pegar na mão das crianças, né, ensinar um saber desde a infância até a fase adulta. Então, como é que acontecia esse paideia? A educação do início tinha como objetivo principal a formação dos indivíduos completos. Tá? O que é essa formação completa? Mente, corpo e algumas outras coisas que eram relevantes na época. Tá? Ou seja, com preparo físico, psicológico e cultural. Né? Essa cultura era ter um conhecimento de mundo. Tá? O que era o mundo, os negócios que tinha no mundo, tá? Seus valores, seus aprendizados. Por volta dos 7 anos de idade, menina Ateniense era orientada por um pedagogo, professor. As escolas eram particulares e nem todas as pessoas pagavam. Então, o Estado, diferente de Esparta, né, que tinha uma educação estatal, mais voltada para a formação de soldados, a formação do ateniense era voltada para a formação de cidadão. Só que o Estado não bancava isso. Então, eles teriam que patrocinar a educação dos filhos. E aí, quem pudesse pagar tinha um pedagogo, um professor exclusivo, para ensinar todas essas formas de aprendizagem. Esse pedagogo necessariamente teria que ter uma formação filosófica, porque era o fundamento de todos os saberes da época. As escolas eram particulares, ok. Na escola, os jovens estudavam música, artes plásticas, filosofia, etc. As atividades físicas também faziam parte da vida escolar, pois os atenienses consideravam de grande importância a manutenção da saúde corporal. Okay? Então, ratificando aí aquilo que nós falamos no início, tá? Uma coisa que está casada com a outra. Né? E uma observação aqui, que é muito importante a arte fazer parte da formação. A arte plástica, né, na época, era aprender a produzir, a fazer algum tipo de arte, seja na China, seja numa pintura, seja numa escultura, ou outro tipo de arte. Até o artesão era de artista. E a música era muito importante também, porque a melodia, tá? Desde a antiguidade, fazia bem fazia com que a pessoa se preparasse, né, para aprender, para lidar com as adversidades da vida. Então, a música, ela também fazia parte do livro escolar daquela época, ok? E aí, para ter, como eu falei para vocês, uma formação plena, formação completa dos estudantes. Pode passar. Bom, a relevância da atividade física à luz da filosofia para a formação cidadã e política, segundo Platão. Deixa eu ler só mais uma vez. No livro A República, Platão discursa por intermédio de obras meios educacionais companions da sua politicidade, tá? Sua cidade utópica deveria passar a educação física, desempenhar um papel fundamental no sistema educativo dele, pois fazia parte do ansiado equilíbrio harmônico, né? Harmônico entre as aptidões físicas e intelectuais. Se a gente lembrar da nossa época de colégio, tá? A nossa educação física ela era muito pobre em relação, né, realmente uma formação. Era uma bola que se dava, uma comida, uma coisa desse sentido. E, no geral, quando alguém resolve fazer um curso de educação física e tem várias pessoas, vão perceber que aquilo que fazia na escola nem era considerado, né, uma educação física. Porque a palavra educação é justamente o ensinar. E o ensino, ele quer o quê? Uma tomada de consciência do estudante em relação àquilo que se está aprendendo. Então, joga bola.
a atividade, o momento é importante, é legal, faz bem, faz. Mas não é só isso. Então, só no curso de educação física, né, as pessoas, em algum caso, vão ver o quanto é importante a educação física para a vida. Okay? Na Grécia Antiga, e eles já tinham essa consciência. Tá? Não somente, prestem atenção, para o bem-estar pessoal, mas para o bem-estar coletivo. Por quê? Porque eles entendiam que um cidadão lá de Atenas, o que era um cidadão simples? Aquele que tinha consciência dos seus, né, deveres e responsabilidades, direitos para com a cidade. Então, ele tinha direito? Tinha. Mas também ele tinha consciência do seu dever e responsabilidade para com a cidade, com consequinte para com a população. Então, sabendo disso, né, a formação da educação física, ou a educação física dentro do curricular, era super importante porque não tinha uma saúde pública. Pode ser até considerado que essa formação da atividade física, ou da educação física, tá, ela gerava uma saúde pública, um bem-estar, aonde, né, as pessoas evitavam doenças por causa justamente dessa atividade física. E a ciência comprova, se você quer prevenir saúde, inclusive quer prevenir câncer, né, faça uma atividade física, tá? Uma educação física, faça uma academia. Tá? Já tem várias teses, escritos científicos nessa área. Naquela época, não se tinha toda, né, a produção científica que nós temos hoje. Porém, existe muito mais consciência de um bem-estar pessoal, né, no seu sentido humano, no seu sentido de sujeito, de pessoa, e no bem-estar coletivo que iria refletir aonde? No equilíbrio e bem-estar da cidade. Isso é muito importante, porque nos dias de hoje, é aquela coisa, a questão cartesiana é muito importante, mas ela fragmenta, né? Ela faz com que as pessoas tenham só uma direção. Naquela época, o pensamento, a direção, era voltado para o coletivo, para a sociedade, de fato, de verdade. Foi não? Bom, o exercício do filosofar é uma condição primária para a realização da atividade física. Tá? Essa imagem aqui, ela demonstra o quê? Que à medida que a pessoa lê, né, lá, o conteúdo também, a gente pode ser considerado como algo edificante. Né? Ela está exercitando a sua mente. E exercitando a sua mente, tá, ela traz também um benefício para o ser. Então, essa aqui é a imagem, ela vem trazer uma mensagem de que, tá, toda pessoa precisa ler alguma coisa útil. Do contrário, ela vai também provocar isso. Vamos lá. É aprender que o corpo só é sã se a mente estiver sã. Bom, isso aqui não é novo, tá? Então, vamos, eu diria assim, colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo, não é novo, para que nós possamos experimentar esse equilíbrio corpo-físico. Porque, então, eu quero aqui, trouxe essa imagem porque dentro da nossa pesquisa, eu entendi que a yoga, tá? Ela, conforme a professora João, né, lá nesse discurso também, ela é uma filosofia que ajuda nessa convergência entre a questão mental, a sentimental e a ação do corpo. É claro que ela vai falar com mais propriedade. Mas para entender, nos dias de hoje, que lá no passado, lá na Grécia não tinha yoga. Mas no yoga, nos dias de hoje, a yoga ajuda a resgatar aquilo que os gregos falavam quando estudavam sobre esse casamento. Porque, são condições para que as pessoas alcancem a saúde e bem-estar em sua vida. O que você pensa afeta o seu corpo. E o que você faz com o seu corpo afeta a sua mente. É uma relação de causa e efeito. Se a gente pensa em coisas boas, o corpo vai sentir coisas boas. Se a gente exercita, a mente também vai acontecer. Ok? Eu acho que esse é o último. Tá. Então, para encerrar, essa foto aí, para que a gente entenda isso. Quando a gente cuida da nossa mente, a gente cuida também do nosso corpo. Quando a gente cuida do nosso corpo, a gente está cuidando da nossa mente, o resultado é esse bem-estar. Ok? Obrigado pela oportunidade.
Vamos entrar com a professora Janaína Mello. Pode fechar. Já? Então, boa tarde a todos, né? De repente você está vendo agora, você está vendo em outro horário, então, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos fazer um geral. Então, eu estou trazendo para vocês sobre os asanas e a meditação no yoga, tá? Aqui é uma foto de uma turma de formação de professores de yoga, tá? E eu não falei mais cedo para vocês, né? A gente entrou recentemente no doutorado e a gente vai fazer o nosso trabalho em cima do yoga, o âmbito escolar. E aí, aqui é um pouquinho da Janaína, tá? Da minha área de educação física, sou professora, algumas formações de yoga, formações de pilates, recentemente, formação em Brinca Yoga, a área do Yoga Kids. Sou membro de GPS. Hoje em dia, eu ministro cursos de formação de professores. Então, professores de pilates, professores de yoga. Escura aqui, Vitor. Escura. Isso. Hoje em dia, aqui no meu estúdio, onde nós trabalhamos só pilates e yoga. E olha que coincidência, nós estamos na UniaSelv e nós temos uma parceria com a UniaSelv. Então, na UniaSelv, a Ananindeua é parceira nos cursos de formação de professores de yoga e pilates. Bom, pode passar. Tá. Quando a gente fala de yoga, as pessoas nunca sabem como falam. É o yoga ou a yoga, né? Na antiguidade, o yoga de raiz é o yoga. Yoga é um sânscrito masculino, que quer dizer yugi, que quer dizer conexão corpo e mente. Quando o Hamilton falou em conexão de mente, olha por coincidência, lembra mesmo. Mente e corpo em perfeita sintonia, tá? Que tem a ver com as duas modalidades. Então, quando eu falo no yoga antigo, é o yoga. E quando eu falo yoga moderno, é a yoga. Existem diferenças entre elas. Janina, está errado você falar o yoga. Não, não está errado. Mas a gente subentende se quando a pessoa fala a yoga, provavelmente ela ainda não entrou no mundo mais antigo do yoga. Ela só está vendo muito mais moderno. Porque nas escrituras antigas, yoga é uma palavra masculina de sânscrito. Tá? E aí, o que é o yoga? É arte, é ciência, é atividade física? Não. Yoga é uma filosofia prática de vida. Não é uma atividade física. Apesar de nós mostrarmos os asanas, que são as posturas, nós não somos obrigatoriamente professores de yoga, serem profissionais de educação física. Tá? Há uma associação internacional de yoga, o CONFER tenta, de vez em quando, ir lá, tenta puxar o yoga para ser de educação física, mas não tem condições porque é uma filosofia. Não é só corpo. Há uma conexão dentro dos estudos muito mais profundos. Não é só, como a gente diz, asanas bonitas, de cabeça para baixo, yoga não é isso. Então, ele é tido como uma doutrina, como uma religião? Não, ele não é religião. Quando você vê yoga com as mãozinhas, né, em Prana Mudra, isso aqui é um mudra, não é religião. Qualquer religião faz yoga. Apesar de ele ter raízes da Índia, tem o yoga que é mais antigo, tem dados de Buda, tem conceitos, mas ele não é budismo. Yoga é livre. Yoga não está atrelado à religião. Mas ele nasceu com uma visão muito especial sobre o ser humano. Eu estava conversando com o Aníbal,
E yoga tem muito a ver com o ser humano. Tem muito a ver com a sua ética. Yoga tem ética, tem os viyamas, os niyamas. Tem muito a ver com você se doar como pessoa quando você pratica yoga. Você se desprende de algumas coisas materiais. Então, yoga tem muito a ver com o nosso desprendimento de algumas coisas materiais. Por isso é que você vê grandes escritores ou escritores são pessoas muito simples quando falam de yoga. A gente sempre faz aliança com pessoas muito sábias, muito antigas. Eu estava estudando e eu vi uma professora de 100 anos de yoga na internet. 100 anos. E ela estava ministrando aula. Se bobear, você não consegue fazer o que ela estava fazendo. E ela tem 100 anos. Simples. Já você percebe pelo rosto, pelo corpo, mais que mobilidade, sanidade mental completa nos seus 100 anos. Pode fazer. E aqui a gente tem uma figura de Shiva. Shiva faz parte do tríade do yoga. Brahma, Vishnu e Shiva. Shiva é um dos criadores do yoga, é o dançarino, é o primeiro yogi, tá? E aí a gente coloca como yoga uma única metodologia que trabalha e desenvolve ao mesmo tempo a saúde do corpo, as energias, das emoções, da mente, da espiritualidade do ser humano. Por quê, Janaína? Você entra no yoga só para meditar, né? Eu achei bonito, né? Achei legal, artista meditando, mas você não faz só meditar. Você vai chegar lá e eu vou te ensinar outras coisas. Eu vou te ensinar a respirar, eu vou te ensinar a executar os asanas. Eu fui para o yoga porque eu achei bonito uma postura que eu vi na internet, que ela estava de cabeça para baixo. Ok, mas você não vai só fazer isso. Você vai meditar, você vai respirar, você vai fazer outras técnicas. Yoga tem muitas técnicas. E eu comentei com vocês, yoga é um termo sânscrito, masculino, originou-se no logicamente unir, significando união, no sentido de dar ao homem a sua íntima e real natureza. Pode passar. Jana, muitas coisas na internet. E eu estava conversando com a Josi, com a Aníbal, o seguinte, estou todos. Daqui a uns 5 anos, talvez menos, vocês vão ver muita gente atrás de yoga, porque vocês têm a noção do que é o yoga dentro da neurociência, do quanto o yoga faz bem, do quanto o yoga traz a longevidade. As pessoas ainda se atrelam a yoga e religião, mas elas vão começar a perceber, do jeito que esse mundo está com a saúde mental afetada, você precisa fazer uma atividade que você adquire uma concentração, que você esteja menos ansioso, que você produza neurotransmissores, eleve GABA. E aonde você faz isso? No yoga. No alongamento, você até aumenta o GABA, mas a maior visibilidade no meio do yoga é aonde você se acalma. Então, as pessoas ainda estão atreladas a paradigmas e tabus. Mas daqui a menos de 5 anos vocês vão descobrir como o yoga transforma a vida das pessoas. E entra o benefício, o bem-estar físico. Eu pratico yoga, eu melhoro a minha saúde mental, eu pratico os asanas, eu melhoro a minha mobilidade. Aquela senhora que entrou na aula de yoga, ela já começa a melhorar a postura, ela já começa a fazer uma extensão de joelho, flexão de tronco. Tem já uma mobilidade bem maior, ok? Saúde mental. Yoga, as suas meditações, você reduz o estresse, você aprende a respirar. Vamos falar saúde mental, redução de estresse. Uma vez a Vitória me perguntou assim, Jana, por que a respiração do yoga é nasal? Por que nasal? Quando eu inspiro pelo nariz e eu solto pelo nariz, é o ar mais puro que eu tenho, porque a gente tem esses espelhinhos, não é de graça, não. Isso aqui é filtro, de narina. Soltar e inspirar pela boca é maléfico. Não é legal você inspirar pela boca, você não faz a respiração correta. Quando eu inspiro pelo nariz e eu solto pelo nariz, o movimento do meu diafragma faz os meus batimentos cardíacos reduzirem. E principalmente quando eu faço a respiração abdominal.
aí eu diminuo a ansiedade. Vocês já se perguntaram por que os bebês, quando nascem, respiram pelo abdômen? Alguém já prestou atenção que as crianças, quando nascem, elas respiram pelo abdômen, não é pelo peito. A respiração abdominal é aquela que a gente nasce. É a verdadeira respiração que te traz fora da ansiedade. Você está ansioso, você está tensa, estressada, você quer melhorar respirando com o tórax, você não vai melhorar. Você tem que respirar com o abdômen. E aonde eu aprendo a respirar com o abdômen? No yoga. Faz parte dos pranayamas. Aí vem, se eu tenho uma saúde mental equilibrada, eu vou ter o meu lado emocional equilibrado. Eu vou ter o meu autocontrole. Eu vou ter o meu equilíbrio. Uma coisa vai agradando a outra. Espiritualidade. Quando a gente coloca esse fator de espiritualidade, é que por mais que o yoga não seja religião, mas a gente acredita, todos nós yoguistas, que existe um universo, existem energias, quer você queira ou não, um corpo perfeito de energia, de camadas energéticas. E existe no mundo, no universo, você atrair coisas positivas para você. Então, nós, no yoga, nós trabalhamos muito o seu lado positivo. No yoga, você inicia e termina uma prática com um lado positivo. Você termina trabalhando os nossos yogis. Sempre para eles intencionarem a aula, o yoga vibracional, aonde você intenciona o seu dia. Se você pratica o yoga de manhã, você prepara para o teu dia, para que tudo dá certo. E se você finaliza à noite, você prepara para o seu sono. E muitos alunos dizem que quando praticam yoga, melhora muito o sono, para quem tem sono. Pode passar, Vicky. E aí entra aqui nos asanas, nas posturas do yoga. O alinhamento correto, quando eu faço as posturas, eu procuro alinhar a coluna vertebral, os músculos todos corretos. O professor de yoga, ele fala muito os nomes dos exercícios. Mas antes dele entrar numa aula, os asanas, que são as posturas, nós também fazemos todos os movimentos da biomecânica. Nós fazemos a flexão do tronco, a extensão, a flexão lateral. A gente trabalha o corpo para ele entrar nos asanas. Então, isso faz parte da formação de professores de yoga. Independente se você é de educação física ou não. Por exemplo, na nossa formação, nós temos uma fonoaudióloga, um psicólogo e um veterinário. Eu sou a única de educação física. Então, você não precisa ter a formação porque você estuda toda a preparação dentro da nossa filosofia do yoga. Respiração profunda e consciente são os pranayamas, que a gente estava falando agora, incluindo para a respiração abdominal. Olha o que acontece com os asanas, né? Os asanas ajudam a aumentar a flexibilidade, estender os ligamentos. Você consegue trabalhar nos asanas toda a sua mobilidade. Janaína, mas eu não consigo fazer samanasana, que é você colocar na posição sentada os seus joelhos no chão. Tudo bem, a gente vai colocar um banquinho de baixo, a gente vai adequar, mas quando você começar a fazer a prática, você vai perceber que daqui a um tempo você já está com mobilidade. Você já vai melhorando a mobilidade. E aí entra flexibilidade e mobilidade. Melhorar o amplitude de movimento, aliviar as tensões, aumentar a flexibilidade da coluna vertebral. Força. Yoga Janaína trabalha a força lógica. Vou contextualizar para vocês. No meu estúdio, sou eu, administradora, eu tenho uma equipe, mas a maioria das vezes sou eu que estou. E embaixo do meu estúdio tem uma conveniência, e às vezes eu preciso de botijão de água, correto? E às vezes não tem ninguém para subir para mim, eu subo o botijão. Carrego o botijão, subo a minha escada. Outro dia, teve um rapaz que fica de frente, o posto, e olhou, professor, eu falei, calma, eu dou conta. Mas a senhora é tão magrinha, mas eu tenho força, falei para ele. E eu hoje só pratico yoga. Então, yoga também tem asanas que trabalham força. Nós também somos preparados para força. Então, o yoga trabalha o corpo como um todo. Pode passar lá dentro. E aqui a gente entra na meditação, que vocês já ouviram falar muito, mindfulness, né? Os coaches agora, mindfulness. Gente, mindfulness é a meditação. Eles vão lá
e tiram uma parte do bolo do yoga. Mindfulness é a atenção plena. É o que eles descobriram agora, que a pessoa passa 5 minutos, fecha o olho, respira pelo abdômen, aí a pessoa se equilibra. Foi a descoberta dos coaches, a gente já sabe disso, olha. Aliás, Shiva trouxe isso. Mais de 5 mil anos, originário da Índia. Na meditação, eu melhoro a concentração. Para mudar a meditação, eu tenho o meu equilíbrio emocional. Eu paro. Eu não penso no externo. Eu paro, respiro, coloco uma música de fundo, apenas silêncio, e aprendo as técnicas da meditação. Para mim, como a gente diz, para você olhar para dentro de você e se entender. Pode passar, gente. Aqui eu trouxe uma sequência, olha. Nossa, Janaína, né? Assusta, tá? Pois olha, eu quero dizer para vocês que o meu pessoal de 70 anos, tá? Faz isso. Aqui são algumas posturas, tá? Que eu trouxe para vocês dentro de mim. Aqui são os asanas, que são as posturas yogis. Uma sequência de asana, que nós temos o Tadasana, que é a postura da montanha. Tadasana. Nós temos Uttanasana. Vou fazer estável, uma sequência pedagógica, né? Eu inspiro, faço a flexão do tronco, seguro os meus dedões, Uttanasana. O Adho Mukha, que é a postura do cachorro para baixo, vocês ouviram muito essa postura, deixa eu ver onde ela se encontra. Que é quando eu flexiono o meu tronco, ó, coloco as mãos no chão. Ok? E o Balasana, que nós conhecemos na educação física como uma compensação. É a postura da criança também. Pode passar. Dicas para uma prática assim. Hoje, eu dei 2 aulas de yoga, né? 6h30 da manhã e 8 horas. Eu sempre busco para os alunos ouvir o seu corpo. Jana, eu não consigo segurar a minha perna e abrir o ombro no Natarajasana. Mas você consegue até aqui? Fica até aqui. Simples assim. Eu não consigo encostar a minha mão. Não tem importância. Você vai para a parede. Segura. O yoga é para todos. O professor de yoga adequa a aula ao aluno que ele tem. Assim como você tem aluno de 13 anos, você tem aluno de 80 anos. Você dá uma aula que todos possam fazer. Isso é yoga. Tá? Prática regular. Para mim poder avançar nas habilidades, para mim poder respirar melhor, melhorar a minha mobilidade, eu preciso praticar. Eu preciso vir às aulas. Quanto mais você se compromete, mais você vê benefícios na sua vida. Uma alimentação equilibrada. Eu estava conversando com os meninos. Por que a maioria dos yogis viram veganos, vegetarianos? Porque você começa a descobrir que você precisa ter o seu corpo mais leve. Já pensou você comer uma carne vermelha e 1 hora depois você praticar yoga? Você pratica, não você está lá pensando. Mas você come um peixinho, tranquilo, meia hora depois eu vou lá dar minha aula. Então você começa a selecionar a sua alimentação para a sua prática melhorar. Por isso, é que os yogis vão adequando, vai puxando, né? Vou melhorando a minha alimentação quando eu entro numa filosofia mais de tudo. Mente aberta. Muito bom. Nós temos algumas palavras no yoga que a gente diz assim. É um yoga. Nós não devemos julgar e avaliar ninguém. Não cabe a você. Não julgue e avalie ninguém. Simples assim. Isso é isso. A gente sempre diz para os nossos alunos, olhe para você, olhe para os outros com os seus olhos e não com os olhos dos outros. São algumas palavras que fazem muito sentido para a gente. Quando a gente começa a abrir a nossa mente. Você tem que olhar para você e ter as suas atitudes. Não é sobre o outro, é sobre você. Olhe para você. Trilhe o seu caminho. Não olhe para as falhas dos outros. Olhe para as suas falhas. E vá trabalhando, chegar no seu samadhi, que é ser a sua melhor versão. Tá? Pode pensar bem. Aqui é bem legal, porque alguém já ouviu falar sobre chakra, né? Eu nem sei o que é isso.
Bem, que você acredite ou não, nós temos chakras, mais de 2.000. Mas nós temos 7 chakras, tá? Cada um deles tem uma cor e está ligado a uma função. E quando você ministra a aula de yoga, você aciona um chakra, um canal de energia. Às vezes você está passando por problemas, por dores, e é o canal de energia que está obstruído. Você vocaliza um mantra, você faz uma aula de yoga, e você sente que a coisa flui. Às vezes você quer muito uma coisa e dá errado. Dá errado. Alguma coisa ali não é o momento para você. Nós, no yoga, entendemos isso e trabalhamos essa energia. Que começa desde a base do cóccix e vai até o coronário, no meio da cabeça. Aqui está ligado, aqui tem áreas de equilíbrio, que depois você pode ler o que significa cada um, e o desequilíbrio. Por exemplo, eu estou com muita tristeza, está ligado ao chakra do coração. A gente vai encontrar asanas que trabalham o chakra cardíaco. É assim que a gente monta as nossas aulas de yoga. Pode passar do que? Aqui eles. Ó, mais chakra do plexo solar, o cardíaco, pode passar. O laríngeo, que tem a ver com a voz, com a garganta. Frontal, ó, esse chakra frontal tem muito a ver com a intuição. Pessoas que trabalham com intuição têm muito esse chakra frontal ativado. Pode passar. E o último, que é o coronário. Pode passar. Pode passar. Bem, está finalizando. Aqui eu estou trazendo para vocês, nós estamos aqui na nossa segunda formação de yoga, tá? Nós vamos agora para o nosso segundo módulo. Essa formação está em andamento na Uniaselv de Ananindeua. Nós somos 5 professores. Professora mestre Potira da Belém, já foi o módulo dela. Débora Paula, que é o próximo módulo. Eu, Janaína Mello, professora Lívia Brasil, que é mestre também. E o professor Schott, que é psicólogo de São Paulo, mestre em yoga. Aqui nós estamos agora. Amanhã a gente está viajando para Macapá, eu e a professora Lilian, com apoio do SESC, GPS, nós vamos ministrar um workshop de meditação de asana. Olha só, gente, nós de 20 pessoas conectadas no yoga, nós encerramos a inscrição e brevemente vamos levar uma de formação para Macapá. Você que é de Macapá, aguarda aí. Pode passar, Vicky. E aqui, Vicky, clica bem aqui, que tem algo aqui embaixo para aparecer aqui. Vê se tu clica, vê se tu acha. Isso. Metodologia do ensino de yoga para crianças, ludicidade, yoga e psicomotricidade, yoga e autismo. Professora Débora, altamente qualificada no trabalho com criança, estará no próximo final de semana, sem ser esse, no outro, na Uniaselv de Ananindeua, ministrando esse módulo. Você que não está na formação, mas quer fazer só o módulo, você pode vir. Você vai aprender a trabalhar yoga com criança. Você que tem criança autista não sabe. Você vai aprender a montar plano de aula de yoga. Pode passar o último. Eu sempre gosto de terminar as slides assim. Sua tarefa é descobrir seu trabalho. E então, com todo o coração, se dedicar-se a ele, que é isso que eu faço. Meus contatos, obrigada. Todo mundo com vontade de fazer yoga, e a gente não vai. Né? Vemos? Pode ver. Pode. Tá bom. Bom, vou puxar um pouquinho do que a professora Janaína falou em relação à alimentação saudável, né? Mas, quando a gente fala em alimentação saudável, a gente está falando em priorizar a alimentação. Porém, a gente sabe que na área do esporte, a gente tem a suplementação. Então, a suplementação é considerada um recurso ergogênico nutricional.
Então, os recursos ergogênicos são substâncias que melhoram a performance, que podem melhorar a performance do atleta. E dentre os recursos ergogênicos, nós temos os nutricionais, que aí a gente está falando justamente da suplementação. Então, aqui eu trouxe um pouquinho para vocês de alguns suplementos. Destaquei os suplementos que são mais utilizados por atletas de uma forma geral e também por desportistas. Apesar de que a suplementação, como eu já falei, é muito mais direcionada para atletas. Pode passar. Aqui a gente tem a classificação de suplementos. Então, a gente tem um grupo de suplementos, os repositores hidrometabólicos, os repositores energéticos, todos esses dois aqui são a base de carboidrato. São suplementos também que são utilizados, mas não são os suplementos muito mais utilizados de destaque. Os suplementos que são muito mais utilizados hoje são os suplementos proteicos, certo? Que dentro dos suplementos proteicos a gente tem o famoso whey protein, a gente tem a creatina, a gente tem outros aminoácidos também, como o BCA e o HMB, e a glutamina também. Mas além da base de carboidratos proteicos, a gente também tem o grupo dos compensadores, que são justamente as massas, os hipercalóricos. E aí a gente consegue entender um pouco melhor por que justamente os suplementos eles são muito mais direcionados para atletas. Justamente porque a demanda energética deles é bem maior do que os nossos desportistas. Então, essa seria a primeira indicação do consumo de suplementação. Porém, quando a gente fala de desportistas, a gente tem algumas exceções. E dentre essas exceções, a gente tem aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de ganhar massa muscular. Então, e que tem esse objetivo. Então, justamente por conta disso, os alimentos, os suplementos proteicos, os suplementos à base de proteína são os suplementos mais procurados. Pode passar, por favor. E o BCAA, pode passar mais uma vez. Bom, aqui a gente tem um pouquinho da RDC que justamente fala sobre os suplementos que são utilizados para o atleta. Pode passar. Os suplementos, eles... Tá, ok. Os suplementos, eles movimentam um mercado muito atrativo. Então, pensando nisso também, a gente precisa ter um certo cuidado em relação à prescrição deles. Aqui a gente tem falando um pouquinho dos suplementos proteicos, então, são formulados, dados para aumentar a ingestão desse nutriente, né? Ou complementar a dieta quando a necessidade não esteja sendo suprida. Então, como eu falei para vocês, a gente consegue, um desportista, suprir a necessidade dele proveniente da alimentação, salvo algumas exceções. Mas aí, quando a gente fala de atleta, a gente está falando de uma demanda energética muito alta. E aí, sim, a gente vai precisar muito da ajuda dos suplementos para poder atingir essa demanda. Pode passar agora. Aqui é justamente como são oferecidos, né? Ofertados esses suplementos. Então, a gente tem na forma de barra, comprimido, gel, líquido, cápsula, de todas as formas, de todos os gostos, para ajudar justamente nesse processo de aceitação também pelo próprio atleta. Pode passar. Aqui a gente tem falando um pouquinho mais da suplementação proteica. Então, a gente tem algumas funções importantes, e quando a gente fala de função relacionada à proteína, e aí a gente tem justamente a função relacionada à síntese de tecido, que é justamente por conta disso que a gente observa esse consumo elevado, essa procura bem aumentada em relação aos suplementos proteicos. Próximo. Em relação à suplementação proteica, falando só mais um pouquinho em relação à quantidade, a nossa necessidade energética de proteína, ela é baixa comparada com o carboidrato. Esse é um dos motivos da gente não necessitar de uma suplementação proteica. Mas, como eu falei desde o início, existem algumas exceções.
E pensando nessas exceções, aí a gente vai sentar, avaliar individualmente para poder realmente verificar essa necessidade. Mas, quando a gente fala de indicação realmente de suplementação proteica, o primeiro ponto que a gente pode levar em consideração é justamente a ingestão calórica inadequada ou supressão do apetite, então, por alguma patologia associada, ou pela própria questão do cardápio, a monotonia do cardápio, que isso pode levar a um consumo baixo de proteína. E aí sim é uma indicação plausível de suplementação. Ou incapacidade de repor os estoques de glicogênio hepático muscular em períodos muito curtos. Então, numa situação dessa também, eu posso fazer tranquilamente uma suplementação. Dietas contendo alto teor de fibras, e aí automaticamente eu vou ter uma densidade energética. Mas e aí, José, a fibra não é boa, não é indicada, não é saudável? Porém, quando a gente fala de essa alimentação ajustada para desportistas e para atletas, a gente precisa levar em consideração algumas particularidades e o cuidado onde eu vou colocar essa fibra na minha alimentação. Saber, levar em consideração o momento que eu vou treinar. Então, pensando nisso, automaticamente, quando eu falo numa alimentação que tem um teor maior de fibra, eu vou estar falando de uma densidade energética menor, ou seja, uma oferta menor de calorias. Isso é interessante para um determinado objetivo. Mas para a gente pensa no objetivo de hipertrofia, a gente vai precisar ter cuidado, porque automaticamente eu vou estar consumindo muito menos dos nutrientes que eu vou precisar para ajudar nesse processo. Escolha inapropriada de dietas capazes de recompor os gastos energéticos. Aqui a gente vai estar falando de dietas extremamente restritivas, que aí automaticamente eu não vou conseguir suprir essa minha demanda. Aqui eu tenho justamente algumas informações relacionadas à recomendação de proteína. Então, a gente pensa, comecei a treinar, eu vou precisar ter uma grande quantidade. E, na verdade, o que a literatura ela mostra é que a diferença ela é pequena de uma pessoa que pratica exercício físico e de uma pessoa que não pratica exercício físico. Existe uma diferença, mas que ela não é grande o suficiente para eu precisar, no caso do desportista, de suplementar. Bem diferente do caso do meu atleta, que a demanda realmente é aumentada, então a gente acaba saindo de uma recomendação de 1,2, 1,4, 1,6. A gente já tem trabalhos que falam até 2 gramas de proteína, por gramas por quilo de peso, bem diferente da recomendação para atletas, e essa recomendação acaba sendo um pouquinho maior. Tá? Pode pensar. A quantidade da proteína fornecida pelo suplemento deve ser somada à proteína proveniente dos alimentos para que não ocorra um consumo excessivo. Então, essa informação aqui é extremamente importante, porque eu preciso ajustar a minha alimentação e associar a essa alimentação, se houver necessidade, à suplementação. O grande problema é se eu não ajustar a minha alimentação e fizer o uso desse suplemento. Esse suplemento, se não tiver ajustado, se não tiver conversando com a alimentação, ele pode acabar não fazendo, a gente não tem o resultado que a gente gostaria de ter. Pelo contrário, ao invés de ter o resultado de aumentar a nossa massa muscular, que está no processo de aumentar a massa muscular, eu posso acabar tendo o resultado contrário e ganhando ao invés de músculo gordura. Então, isso aqui é algo que a gente sempre precisa bater muito na tecla em relação a essa parceria entre a alimentação e a suplementação. O nome diz é um suplemento, não um substituto de refeição. Então, eu também não posso deixar de me alimentar para poder usar, substituir pelo suplemento. Os atletas devem ser conscientizados que o aumento do consumo de proteína, além dos níveis recomendados, não leva ao profissional de massa magra. Há um limite para o acúmulo de proteína nos diversos tecidos. Então, esse aqui é um ponto de maior discussão quando a gente fala de suplementação.
Então, whey protein, creatina, BCAA, HMB, vitamina, são suplementos que possuem resultados palpáveis? Sim, são. Porém, não vai adiantar eu consumir quantidades a mais, achando que eu vou ganhar mais ainda massa muscular. Então, eu tenho um limiar. E a partir do momento que eu passo desse limiar, eu acabo trazendo efeitos não desejáveis para o meu corpo. E aí, no final das contas, a culpa é de quem? Da dieta, e não da suplementação. E, na verdade, é justamente da suplementação. Pode passar, Antônia. Além da quantidade, também, que é o ponto mais discutível, a gente também precisa falar do momento em que esse suplemento precisa ser consumido. Então, a gente precisa entender que, num pré-treino, meu principal objetivo é energia, para que justamente eu consiga treinar, ter um bom rendimento. Se eu tenho um bom rendimento, eu consigo estimular. E no pós-treino, eu tenho esse estímulo. Então, automaticamente, se eu tenho esse estímulo, eu tenho uma necessidade aumentada de proteína. Então, esse cuidado precisa existir, não só na quantidade. Só que a gente também não pode somente pensar na proteína. A gente precisa também pensar na parceria que deve existir entre a proteína e o carboidrato. Então, o consumo de proteína para que haja o processo de hipertrofia tem que ser associado ao carboidrato, para que essa combinação, numa proporção adequada, consiga atingir o nosso objetivo. Então, na verdade, o carboidrato dentro das academias é considerado um vilão no processo de emagrecimento, que, na verdade, as pessoas acham que engordam, né? Ele acaba ajudando no processo de hipertrofia. Vai engordar se tiver em quantidades exageradas, tá? Próximo. Aqui a gente tem alguns estudos falando sobre padrão de digestão, como eu falei para vocês, fica em torno de 1,4, tem estudos que falam de 1,6. Olha, lá em 2005, eu sempre faço questão de trazer esse estudo, que ele já sinalizava esses valores de 1,6. Então, se a gente comparar com os dias de hoje, que a gente tem uma recomendação de 2 gramas, 2,2, não é tão longe assim. Né? Então, aquela ideia de que eu preciso consumir grande quantidade, ela realmente caiu no tempo. Próximo. Aqui eu trouxe alguns suplementos para a gente conhecer. O whey protein, que cientificamente é muito respeitado. Ontem mesmo, uma colega perguntou: Josi, quem está gestante pode tomar whey? Para vocês terem uma ideia, o whey tem uma indicação maravilhosa para quem está gestante, e os resultados do whey velho são maravilhosos. Então, ele tem uma segurança muito grande. Mas é uma proteína, que, na verdade, se eu consumir excesso, vai trazer problemas para mim. Mas esse aqui é o destaque em relação aos suplementos mais consumidos, suplementos proteicos mais consumidos, tá? Próximo. E aqui fala um pouquinho sobre o que é o whey protein, uma proteína isolada do leite, como ela é extraída, e o alto valor nutricional dela. Ela tem, os aminoácidos cadernamificados, que são aminoácidos que o nosso organismo ele não sintetiza. Então, automaticamente, a gente precisa ter um cuidado a mais para que a gente consiga obter através da alimentação. Então, esse suplemento aqui, ele já te oferece esses aminoácidos cadernamificados. E aí, o cuidado que a gente precisa ter, se a gente não conhecer bem os suplementos, acaba que eu vou prescrever um whey e eu posso prescrever um BCAA e, na verdade, eu não preciso, porque o whey, a maioria já vem com esses BCAAs, que são aminoácidos identificados. E aí eu fico com uma quantidade maior no mundo. Aminoácido a mais, proteína a mais, o corpo não precisa, ele vai estocar com o corpo. Tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Eu poderia comer a carne, peixe, frango, a própria professora Janaína comentou. Só que são alimentos, a nossa prioridade é essa. Os nossos desportistas
essa vai ser sempre a primeira opção. Mas dentro do biotipo dos nossos desportistas, eu tenho um biotipo onde requer um cuidado redobrado, uma dificuldade maior em relação a ganhos vasculares. Então, aí, no caso, a proteína proveniente do alimento, automaticamente, demora, tem um tempo de digestão mais grande. E o suplemento, a digestibilidade dele e a disponibilidade dele é muito maior. Então, automaticamente, eu consigo escutar útil, agradável, e consigo que esse meu desportista, que tem uma certa dificuldade de ganhar massa muscular, ele consiga atingir esse resultado de uma forma mais rápida, mais eficiente. Ok? Pode passar, pode passar mais um pouquinho sobre a gente todos os suplementos. Aqui, a gente tem, falando um pouco sobre padrão de suplementação de aminoácidos. O whey é uma proteína que é composta por aminoácidos. Aqui a gente já começa a falar dos aminoácidos propriamente ditos. Então, dentre os suplementos, a base de aminoácidos são aminoácidos, a gente tem a vitamina, que tem um papel extremamente importante relacionado ao sistema imunológico, certo? E que automaticamente, quando eu falo na prática do exercício físico, a gente precisa pensar no sistema imunológico. Eu tenho também a creatina. A creatina, na verdade, é o segundo suplemento proteico mais consumido por atletas e por esportistas. Né? Então, a creatina, ela durante muito tempo foi perseguida, causava um monte de problema e, graças a Deus, através dos estudos, das pesquisas, foi comprovado que, na verdade, a creatina tem diversos benefícios que estão extrapolando até o desporto. A gente já veio utilização de creatina por idosos, relacionados à memória, resultados muito bons em relação a essa questão. A creatina, como aminoácido, ela tem uma absorção rápida. Então, isso é um ponto positivo. E ela atua na geração de pequena quantidade de energia. Então, por isso que quando as pessoas realizam um treinamento de força, e aí acaba fazendo a suplementação de creatina, que ajuda na melhora desse treinamento de força. Mas também eu preciso de uma prescrição adequada. Então, eu acho que vai passar agora só uma creatina para a gente. Passa só mais. BCA. Não. HMB, deixa eu ver HMB que tem como a gente trabalhar aqui. A creatina também, porque ela também faz parte. Então, a creatina, quando a gente fala em alimentação, a gente consegue suprir uma pessoa com 70, 80 quilos com alimentação tranquilamente. Então, nada que 2 copos de leite, 2 fatias de queijo, 2 peitos de frango no dia, fora o nosso feijão e também nosso arroz com feijão, a gente não consiga suprir essa demanda de creatina. Então, a creatina é um suplemento também de destaque, mas que precisa de uma prescrição adequada. Se essa prescrição não for feita de forma adequada, ajustada, inclusive, ao treino, as complicações por uma prescrição inadequada, elas começam a aparecer. Então, principalmente as complicações estéticas. O HMB, só para a gente finalizar, é um outro suplemento também à base de aminoácidos e que ele também é um potente, vamos dizer assim, um anticatabólico. Então, ele evita o catabolismo proteico. Então, mesmo que a sua alimentação não esteja totalmente adequada, você realizando o treino, ele ajuda nesse processo de evitar um pouco, de acelerar esse catabolismo proteico. Porém, hoje em dia, o que a gente consegue observar através dos estudos, que é em pessoas que já têm um condicionamento, acaba que você não vê um efeito significativo. Porém, em pessoas que estão iniciando e que ainda estão naquela fase de ajuste, de adaptação no treino e ajuste de alimentação, aí você consegue ver um resultado. Então, isso acaba ajudando no processo de
resultados relacionados não só à performance, como na estética. Então, só para a gente encerrar, a suplementação, ela é algo positivo e que ela tem como trazer benefícios quando associada a uma boa alimentação, a um bom treino e a umas boas horas de sono também, que foi falado aqui pelos outros colegas. Então, a gente também precisa respeitar essa questão. A suplementação, ela foi pensada para atletas, mas como eu falei, existem algumas exceções, algumas indicações das quais os desportistas podem estar fazendo. E a gente vê muito isso nas academias. Ok? Obrigada, gente. Era isso que a gente tinha para falar. Dando continuidade, nós vamos fazer aqui uma breve mesa quadra redonda, onde nós poderemos dirigir algumas perguntas, caminhar também algumas sugestões. E eles marcam a gravação, sentados aqui. Eu quero iniciar, nesse momento, uma reflexão que gostaria que todos os três pudessem responder, cada um na sua área. Eu acho que a sugestão de, nesse momento, de cada um falar um pouco, acho que é muito rico, porque os assuntos falam muito presentes e complementares. Né? Nós estamos fazendo um trabalho agora, andamento, que tem como, digamos, como Roma, né, como temática, criar exercícios físicos para o idoso. Tá? Baseado nisso, queria ouvir depoimento importante na filosofia, na educação física, na nutrição, de forma sucinta, que seja de curso, máximo, cada um, mas assim, como pensar a criação de exercício físico, um exercício físico, não levar na ciência da palavra, né, mas pode ser a yoga, a filosofia, né, e a nutrição para o idoso. E se tiver um depoimento dessa prática, né, que você já tenha feito, ou ainda que você tenha ideia de fazer, ou que você acredita que o que deve ser feito no bar, você colocar com muita precisão da importância, né, da filosofia, no seu órgão de conhecimento, do yoga nessa parte preventiva e promoção, e a mesma coisa na nutrição. Então, isso é relevante para a qualquer idade. Eu queria se foca no idoso. E começar pela filosofia. Okay. Na perspectiva da filosofia, isso pode ser compreendido a partir de uma forma de consciência. Né? Na vida, penso eu que a partir do momento que o ser humano vai adquirir consciência, as coisas que se faz, ele pode tomar decisões. A nossa preocupação, nós falamos sobre a ignorância contra a miséria e contra a doença. Também, deixa isso mesmo. Então, se o idoso, você já teve uma oportunidade de vir por vários motivos, se ele toma a consciência, por exemplo, vou lá no Paraguaios, né? A gente percebe que todas as coisas que a gente trata no mal, é novidade para eles. Eles gostam. É como se eles quisessem recomeçar. Então, a tomada de consciência pode ser interpretada como tempo disso, e a partir desse eles entenderem. Eu tenho já uma idade avançada, mas muita idade para começar a viver o bem-estar. Fazer algo para ter o bem-estar. E uma atividade que se fala hoje, pensando que é muito difícil, para que a gente tenha qualidade nessa fase. Okay? Só acrescentando, se concorda, ótimo, se eu não tenho problema, mas você deu a luz aqui, que uma atividade do idoso espetacular, queria que esse exercício só fazer consciência, né? A leitura. Né? E nós temos um idoso em casa, nós temos um idoso de 90 anos, quase 91, professor Vitória pensional, faz leituras diárias,
Pagou bem, espetacular, foi esse exercício mental, digamos assim. Eu percebo que os grandes filósofos sempre apoiaram, né, a atividade física. Na antiga, né, civilizações, porque, né, os povos têm de valorizar a iniciativa, o preparo do combate, a fortaleza do militar, né? Ou era a consciência mesmo da importância já daquela época, da civilização antiga, da prática do exercício físico. O que você queria dar de atenção nesse aspecto do grande filósofo? Olha, a minha pesquisa, né, o estudo me leva a entender que era uma questão de conscientização. Antes, penso eu interpreto que os antigos eles tinham mais consciência que nós hoje. Apesar de tudo que nós temos, mas parece que nós vivemos pior do que eles, porque tudo que nós temos à nossa disposição, nós não temos assim, digamos assim, habilidade, conscientização, até mesmo a inteligência cognitiva, para aproveitar isso ao nosso benefício. E eles não. Eles tinham muita carência, e, entretanto, eles tinham consciência. Né? Eles chamavam de febre. Porque, na verdade, por quase tudo que nós temos hoje, que a ciência produz, né, para chamar o Estado, estava lá na atividade. De outro jeito, de outra maneira, mas estava lá. Eu estou tentando dar um exemplo disso. Né? Quando o povo hebreu percorreu lá 40 anos no deserto e começou as leis lá, né, sobre não faça isso, né, não coma isso, evite isso. Não era só uma questão de legalismo religioso. Aquilo ali é uma prevenção, né, de saúde para a vida. Porque imagine lá no deserto alguém pegar uma doença e, né, ter uma epidemia. Então, teria que proteger a saúde. Então, eles desenvolveram essa conscientização esse cuidado. Isso lá, né, de lá, a questão da circuncisão. Hoje, os países, né, que ainda fazem circuncisão lá para a gente ver, é baixíssimo. É baixíssimo para a circuncisão de outras questões. Enfim, então, minha atividade, para mim, é essa política aí de conscientização. Isso vai preocupar, mas a partir do Tem outra pergunta aqui. Você não vai capaz de responder as três? Porque alguém não pergunta, né? Agora, se quiser, aí passa aí. Né? É bem interessante a sua pergunta, professor, porque da nossa formação nessa segunda turma do Hora de Yoga, o primeiro módulo foi Hatha Yoga, filosofia, o início de tudo, yoga para idosos e yoga para gestantes. Nós nos contra a organização e observamos a necessidade de fornecer conhecimento para esses professores, porque a gente observa muito idoso nas aulas de yoga. Tá? E assim como chegam os idosos ativos, chegam aqueles que não são ativos, são sedentários, nunca fizeram nada. E chega porque o médico indicou yoga. Porque o médico indica yoga, pilates, né? Porque às vezes esse idoso fica muito depressivo, né? Que é comum o idoso ele ter essa tendência à depressão. Principalmente aqueles que moram sozinhos, né? Eu tenho muito isso no estúdio. Então, hoje em dia, a linhagem do yoga já está para essa população de idosos. Aulas com conotação para idosos. Janaína, é a mesma aula? Sim, entretanto, a gente tem cuidados, né? Cuidados com o ambiente, às vezes o idoso vai passar uma aula, você tem tanta mobilidade na cadeira, no sofá. Mas o yoga é uma atividade que, pela magnitude dele e essa conexão de mente e corpo, você trabalha muito isso nele. Você trabalha a parte mental, que é extremamente importante para a depressão, ansiedade, e você trabalha a parte física dentro dos limites dele. Né? Então, a gente tem esse trabalho de yoga, que falta para a gente, eu sempre digo, são estudos, né? Estudos, mostrar para as pessoas, tirar esse paradigma de que yoga é elitizado,
que yoga é só para jovem. Não. O yoga pode ser para o idoso, ele pode ser para gestante, ele pode ser para o autismo, ele pode ser adequado dentro da filosofia. Então, hoje já existe no mercado trabalhos de escola com yoga para idoso. Super bem-vindo, bons resultados e trazem benefícios fantásticos para esse idoso ativo e também aquele que tem as suas capacidades funcionais mais limitadas. Então, vamos lá. Quando a gente fala de idosos, a gente está falando de várias alterações fisiológicas que ocorrem no organismo, né? No digestivo não é diferente. E aí, quando a gente fala de um idoso que pratica exercício físico, o cuidado é retomado porque tem uma demanda energética maior, mas eu tenho uma dificuldade não só no consumo de alimentos, como na assimilação de alimentos, desses nutrientes. Então, acaba que eu preciso ter um cuidado redobrado, fazer muitas adaptações de acordo com as características de cada idoso, e não só em relação à alimentação, porque também a gente vê uma dificuldade muito grande em relação à hidratação. Então, por todas as alterações que ocorrem, o idoso ele acaba diminuindo essa sensação de sede. Se a gente tem essa dificuldade, o idoso tem essa dificuldade bem maior. Então, acaba que, por todas essas alterações que ocorrem, essas dificuldades que acontecem, adaptações precisam ser feitas. O problema é que, quando a gente fala de adaptação, a gente está falando de mudança, e mudança para o idoso é algo assustador, é algo que muitos acabam não percebendo muito bem, então acaba sendo um grande desafio. Mas a gente também não pode esquecer que a gente tem muitos idosos saudáveis, mas a gente sabe um número muito grande de idosos que a gente estuda muito na saúde pública associado à hipertensão, à diabetes e algumas outras questões. Então, eu também vou precisar adaptar, eu também vou precisar levar em consideração essas questões. É desafiador? É. Mas também quando eles topam, eles são extremamente disciplinados em executar tudo que foi proposto. E você consegue ver o resultado, eles começam a ver o resultado, eles começam a gostar dos resultados, e aí fica mais fácil para trabalhar. Posso fazer um comentário na fala dela? Ela falando sobre mudança. A mudança, ela necessariamente, para acontecer, ela acontece com o dia, né? E quando vai acontecer a mudança, isso gera uma disciplina. Por quê? Porque há uma dificuldade, principalmente na idade, de se construir um tipo de modelo de uma forma diferente. Então, vai a conscientização, encontra dificuldades que é natural, mas vai se construir, conscientizar. A disciplina vai ajudar a vencer. Tem mais perguntas, né? Tem uma pergunta aqui, também. Tem uma pergunta aqui. Mamãe perguntou para ele, profissional de educação física: meu filho de 19 anos pode tomar creatinina nos treinos? Ele vai fazer um teste físico para a escola de especialista da aeronáutica. No caso do teste, o treino preparatório, ele tem uma característica onde ele acaba utilizando o sistema para gerar energia, a energia proveniente da creatina. Então, ele pode, mas para isso, a gente precisa avaliar, para saber principalmente se tem alguma patologia associada que acaba impedindo ele de fazer o uso da suplementação. Mas se ele não tem nenhuma patologia, ele pode sim fazer o uso da suplementação. Janaína, trabalho para idoso, é intenso, e não é só a prática postural, não é só a praça, né? Mas o processo da meditação, ele inicialmente, eu entendo que é fundamental para começar a trabalhar todo esse processo aí, né? Que o fruto da muita preocupação, potência, o asana, ele vem de uma forma adaptativa de acordo com as suas possibilidades. E se trabalhar com isso, então, pelo conhecimento que a gente adquiriu na formação, a gente entende que a yoga é sim um caminho fantástico para a manutenção do estado de boa saúde
fundamental do idoso. O yoga tem essa condição de dar um resultado positivo para o yoga. Eu acho que dessa forma a gente deve entender, né, e às vezes fazer indicação para determinados idosos para a prática da yoga nesse sentido. Tá? Professora, Quando você faz uma formação, você aprende a montar aula, né? Independente da formação que você tem. Você aprende a montar aula. Né? Então, você recebe seu aluno para praticar yoga. Geralmente, nós temos questionários de anamnese em todo local. A gente vai perceber quem é aquele idoso, né? Qual é o nível de... se ele tem algum problema de mobilidade, se ele tem algum problema de força, e a partir daí vai desenvolver a atividade do trabalho. Em cima desse plano de aula, é isso mesmo. Você vai buscar trabalhar de uma maneira diversificada as várias técnicas que você pode trabalhar para esse idoso. Necessariamente vai ter dia que talvez você trabalhe um pouco mais de mobilidade, outro de gestão, você trabalha um pouco mais a meditação, a inspiração dele. O que a gente quer deixar claro nesses debates é o seguinte: restringir o idoso, ele não vai poder participar do yoga porque ele é de muleta, ele não senta no chão. E quem disse para você que para praticar yoga precisa ir no chão? Quem é professor de yoga vai ministrar aula de yoga na cama. Não. Vocês sabiam que existe hoje personal yoga? Personal yoga são profissionais de yoga que vão na casa da pessoa ministrar aula individualizada. Você é uma gestante, você é um idoso, eu vou lá, dou o meu preço e vou dar aula só para uma pessoa. E vou dar aula às características dela, a personalização do trabalho, a individualidade. Então, é isso mesmo, Brenda. Colocar tudo que a gente aprende numa formação de técnica para que você vá trabalhar nesse idoso tudo que ele precisa. E sempre focando que o que a gente pega muito das academias que tem yoga, que hoje em dia tem academia que tem yoga já no quadro, nos estúdios, nas associações, a maioria dos idosos que vem não é tanto mobilidade, é aqui, é depressão, tomando remédio controlado, não consegue dormir, ok? E o yoga entra exatamente aí. E é comprovado que eles começam a praticar e fisiologicamente, no ano da vida, eles obtêm melhoras e aí conseguem desenvolver outras atividades. Então, até tinha empresa segurança dela, o capítulo, tem segredo de água, né? Ela está um resultado nele, 16%, foi isso, o resultado, né? Antigamente se falava em saturar, que é 20 gramas por dia, durante uma semana, e depois entrava só na manutenção, 3 a 5 gramas. Mas hoje, até um tempinho, que na verdade, não se. Eles observaram que o resultado era o mesmo. Então, não precisa mais saturar. Então, diariamente, 3 a 5 gramas de creatina. E se associado com carboidrato de alto glicêmico, que é aquele que faz de forma rápida da corrente, o resultado ainda é bem melhor se você utilizar com água. O resultado é bem melhor. Mas é aquela questão. Eu preciso avaliar para saber se o treino que eu faço, ou a modalidade esportiva que eu faço, requer esse sistema, que a gente chama de ATP-CP. Se o treino que eu faço não requerer esse sistema, eu vou suplementar a creatina e ela não vai fazer efeito. Então, na verdade, eu preciso. Vai ser o primeiro ponto para a gente avaliar. Se o treino que eu faço tem essa característica ou modalidade esportiva. Rodando o princípio de treinamento esportivo, né? Moderado vai ter mais. Isso. De baixo tem que moderado e Isso. multiplicam. Né? Uma outra questão: se por um acaso um esquecimento de tomar a creatina, pré-treino, antes do treino, pode ser queimado ou não, pode ser alguma coisa. Pode, mas o teu principal objetivo é no pré-treino. Ela não tem problema nenhum. Ela vai atuar ali numa função de metabolismo,
mas o principal objetivo é o antes. Deixa eu fazer uma fala, uma apresentação. Eu achei muito interessante e legal. O profissional do yoga tem que ter esse cuidado com as pessoas. Isso é de qualquer lugar, não é só com os idosos. E sobre a dificuldade que elas têm de fazer, tem que chegar lá e procurar um jeito para essa pessoa, né, conseguir fazer aquela condição de fazer a aula. Né? E eu posso dar errado, mas penso eu que essa forma, esse professor, essa pessoa que dá constantemente, né, é uma forma terapêutica. Eu já vi que ela comentou que ela tem uma família de discípulos, né, que falta, por exemplo, a pessoa capa, não é muito fácil você iniciar na modalidade de fácil, né? Mas como é que ela fica? Gostou um pouco, ela gostou do que faz dele, né? É isso? É isso. Hoje em dia já tem até, gente, yoga terapêutico, restaurativo. É a mais nova linguagem do yoga. Eu estou fazendo agora um curso, eu comentei com a Nívia Lima Joseph, uma doutora de fisioterapia, que é professora de yoga. É anatomia e fisiologia dentro do yoga. A yoga é restaurativa. Então, muitos artigos e muita pesquisa está se fazendo em cima do yoga. Esse tipo de yoga é o yoga para realmente diminuir ansiedade e aspectos depressivos. Então, são técnicas muito simples, de menos de 30 minutos, que vocês vão começar a ver algumas aulas de yoga, alguns locais de yoga, com bolsa, que é uma almofada grande, com um tampão de olho, e literalmente eles vão lá, fazem as técnicas e relaxam. Então, o yoga está indo por esse âmbito. A ideia do yoga é você chegar acelerado, você chegar com essa saúde mental precisando ser trabalhada, você sair tranquilo. Hoje em dia, o yoga está muito nessa cuidagem. E esse cuidado que tu falas, Camila, isso é passado em qualquer formação. Tanto que nós não colocamos muitos alunos nas salas, exatamente para que a gente possa passar por todos e fazer as correções. O yoga passou a ser desmistificado agora. Antigamente era muito elitizado, né? Você falava que o yoga era uma coisa muito longe, muito cara. Hoje em dia, não. Inclusive, tem muitos locais que yoga é de graça. Tem muitos projetos sociais no Brasil. Por quê? Porque a ideia é que yoga é para todos. Todos precisam dessa técnica para ter esse bem-estar. Então, realmente é isso. É o cuidado de um por um e tendo essa habilidade na hora de você aplicar as metodologias. É isso. Olha, interessante que ele colocou aqui, ele fez bom. Eu entendo que para mim é terapêutico. Esse é um 90, né? E que eu me sinto assim, relaxado quando eu faço. Quanto mais intenso o trabalho, parece que mais eu fico mais. É impressionante essa prática. Né? Então, assim, é um processo terapêutico. Uma vez eu falei comigo, estou muito estressado, então eu vou fazer não. Muito bem. Não é à toa que nós estamos no setembro amarelo. Passando exatamente de todas essas questões. Já se fala em semestre amarelo, ano amarelo, porque onde está caminhando para isso, para a saúde mental começar a ser trabalhada. Né? Para nós encerrar essa sessão, que para mim foi muito rica, eu queria as considerações finais, aproximadamente 2 minutos, que cada um fizesse. Se quem assistiu ou quem vai assistir a gravação não se convenceu da importância da filosofia, da prática do yoga, dos cuidados nutricionais, vocês terem nesses 2 minutos convencer o quanto que é importante, em especial para a saúde mental, especial para os idosos, o trabalho que a gente vem fazendo com a pessoa viva. Agradecer ao convite feito para participar, né, uma oportunidade que nós temos de compartilhar o conhecimento, né, em termos gerais da Colabense. Agradecer a equipe
professor Ricardo, professor Vitória, tudo mais, né? Eu nos ajudar nessa comunicação, agradecer ao professor Marinho, professor Tuzani, também por enriquecer aquela nossa apresentação com o nosso tempo. E dizer a vocês que pensar é imprescindível. Quem não pensa, não existe, não consegue ter um benefício por isso. Então, pense, filosofia é pensar mais, é pensar para agir, é pensar para ficar para dentro, é pensar para ti, para viver bem. Ok? Obrigado. Agradecer, né, todos os convites também. É uma honra estar partilhando esses momentos com a minha e com a Júlia, que são meus amigos do GPS. Mas assim, eu encerro dizendo para vocês o seguinte: nós que somos felizes, para nós, professores de yoga, é muito prazeroso estar aula, porque a gente ganha duas coisas. A gente ganha porque o bem-estar que você fornece para o outro, ele vai sobre você. Então, o yoga é sobre energia. E que você creia ou não em energia, você tem que estudar um pouco mais sobre energia quântica, que ela está ali hoje em dia. Né? A energia quântica é uma ciência que ela está chegando. Né? Eu penso muito no experimento do japonês, que foi de uma água que ele colocou nos recipientes, e ele ia lá e falava palavras: ódio, amor, e ele tampou e deixou o tempo congelado. Aonde ele falava amor, era claro e bonito. Aonde ele falava palavras horríveis, era preto e feio. Então, que você queira ou não, existe energia. Yoga é energia do bem. Yoga é paz, yoga é amor, yoga é produtividade, é cuidar do outro. Então, eu sou apaixonada e eu convido a você a qualquer lugar. Faça uma prática de yoga e depois a gente conversa. Bom, agradecer o convite, agradecer a presença de todos. Falar que comer é um dos prazeres da vida. Então, a nossa prioridade é a alimentação. Mas, sim, caso haja necessidade, fazer um uso de suplemento com conscientização, com cuidado, procurar um profissional realmente habilitado, especializado, para poder fazer o ajuste adequado em relação à alimentação e a melhor suplementação necessária para você. Obrigada. Eu queria fazer dois agradecimentos. Perdão, eu tenho esquecido. Minha esposa aqui, sempre posso poder, né? Eu sou obrigado, muito boa para vocês. E agradecer a Deus por essa oportunidade de compartilhar com vocês. Em nome do GPS, que é a instituição que está à frente, justamente com os demais, queremos encerrar esta sessão agradecendo muito aos colegas, professores, por passando esses seus nomes certificados da palestra, da professora Ivo. Nós vamos fazer uma foto geral, professora Janaína, professora Josefina, uma lembrancinha do nosso novo boné, convidados para a nossa terceira, quarta, quinta maratona, e aí são 42 quilômetros, 195 metros, caminhando. E quem faz yoga faz maratona, quem se nutre bem faz maratona. Então, não sei por que a nossa organização separou dois da cor rosa, ou rosa, depois veio o significado do rosa, né, para as mulheres, o azul para o professor nível. Obrigada. Vamos fazer uma foto aqui. Olha, Carolina. Acho que seria bom botar essas cadeiras para cá e a gente pegar no planta, né? Bem, tem problema? Pode, Luiz.